Fazenda da família Zúñiga. PBH, vem? O João Carlos, que prefere ser chamado pelo sobrenome, é policial aposentado do estado de São Paulo há 10 anos e um apaixonado por Minas Gerais. Sempre morou na cidade e começou a escrever a sua história na fazenda quando comprou o Ventania. A paixão acho que vem da minha mãe. E aí eu sempre tive gosto pelos animais, pelas vacas, pelo cheiro do pasto. Isso sempre me atraiu. Depois que eu comprei o Ventania, a paixão só aumentou. Aí fez com que a gente começasse devagarzinho, comprando as terras. Começamos com um curral pequeno e ali começamos com 50 litros de leite. Aos poucos, a fazenda foi crescendo. Mas também, né, pai? Até que ele ganhou um reforço. Minha ideia sempre foi fazer medicina humana. E aí meu pai comprou as terras e começou a construir o curral. Então a gente começou a pegar gosto. E aí ele me disse, olha, preciso de você para me dar uma ajuda com os arquivos, organizar os dados dos animais. E eu peguei gosto, mudei no meio do caminho e fui fazer veterinária. E foi uma boa escolha? Foi. Eu sou apaixonada por essas meninas. As meninas são elas. Entre bezerras e vacas, são 210 animais da raça holandesa. Toda vez que uma nasce, recebe o nome de um município de Minas Gerais. Essa é a Itaúna, essa daí é a Chácara, essa aqui é a Serranos, essa grandona que é a Granada, essa outra aqui é a Mercedes. O Dão, que trabalha com a família há 18 anos, conhece cada uma delas como a palma da mão. Ah, eu adoro elas. Eu fazer muito amigo. Ih, nossa. Ih, Jesuane, essa aqui que gosta de carinho. Aí faz carinho nela, como ela dá carinho também. Além dos nomes, elas também são identificadas por pulseiras de silicone. O material ajuda a não incomodar o animal. E olha o que a gente encontrou no meio das vacas e também das bezerras. Todo mundo sempre acha que vaca é um bicho grandão, que não liga pra isso, que é um bicho rude, rústico, né? Enfim, eu comecei a colocar a bola de pilates, trouxe aquelas bolas penduradas, as bolas pula-pula, elas põem a cabeça, elas lambem. Trazer um pouco mais de felicidade, porque elas ficam presas. É uma distração para elas. É exatamente uma brincadeira. Essa é só mais uma das inovações que a Eveline trouxe para a fazenda. Uns 2 anos para cá, a gente vem inserindo coisas e percebe que elas se interagem com isso. É o tal do enriquecimento ambiental que a gente chama, né? As bezerras também usam uma manta térmica quando a temperatura fica em torno de 15 graus, o que é comum nessa região, dependendo da época do ano. Ela pode auxiliar justamente para que o animal não sinta frio e ele não tenha uma queda de imunidade. Então, assim, ela vai ajudar a não aparecer uma pneumonia, um problema respiratório. Então, ela auxilia em muitos aspectos, principalmente na saúde delas, né? Além do conforto. Ah, danadinha. Onde a gente anda aqui na propriedade, dá pra ver que tem uma coisa diferente. O que é isso daqui? Isso aqui, na verdade, é uma escova genérica, vai. Os bovinos, em geral, amam se coçar. Então, a escova rotativa é caríssima. Aí a gente pensou, falei, quer saber? Eu vou comprar umas escovas de pelo e vou colocar. E olha o estrago que elas fazem na escova. Os baldes que antes eram usados para dar leite para as bezerras foram trocados por esses. A gente resolveu trocar porque a gente percebeu que com o balde sem bico, a saciedade delas era menor. E o caminho do leite ele é muito mais certo se vai com o bico porque ele simula o teto da vaca. O tempo de mamada é absurdamente diferente. Elas mamavam em segundos, literalmente. Nem 1 minuto dava. Agora elas ficam sugando, porque elas precisam fazer força, elas precisam devagar, simulando o teto da mãe. Os animais ficam aqui no bezerreiro até os 75 dias. Depois disso, vão para o pasto, recebem suplementação e, quando entram em fase reprodutiva, são trazidos para este outro galpão. Apesar de ficarem nesse espaço fechado, as 80 vacas da propriedade que estão em período de lactação ficam mais confortáveis. A cama, que é onde elas pisam e descansam, é composta por esterco, urina e serragem de madeira. O ideal é que ela fique sempre seca e bem ventilada. Ela tem que ter para nós de altura 40 centímetros de cama. E nós revolvemos essa cama 3 vezes por dia, para essa cama continuar com qualidade. E ligamos os ventiladores, deixamos os ventiladores ligados pelo menos 10 horas por dia, para justamente secar a cama e dar mais conforto para as vacas. Desde que foi construído, o galpão passou por algumas adaptações. Para melhorar a ventilação, por exemplo, o muro foi derrubado e eles aumentaram as telhas do lado de fora para a chuva não entrar. Como a umidade precisa ficar sempre baixa,
A cama é trocada a cada 2 anos e de 3 em 3 meses é feita a reposição da serragem. E olha só a alegria das vacas com a chegada do trator. Incrível, né? Isso é o tal do conforto animal, né? A cama chega nova para elas. Nos primeiros dias elas ficam nessa alegria porque a cama é fofinha, então elas pulam, ficam brincando uma com a outra, mas isso tudo é de pura alegria, de puro conforto que nós estamos proporcionando para elas, na verdade. Conforto que eles também buscam na ordenha. Sempre que a temperatura passa de 20 graus, é hora de uma ducha refrescante. Um alívio para as vacas holandesas que não gostam de muito calor. Elas sofrem estresse térmico. Então a gente precisa fazer isso antes das ordenhas. E está comprovado que você resfriando os seus animais, você aumenta em média 2 litros de leite por animal. Com todas as mudanças, alimentação adequada e melhoramento genético do rebanho, além das ordenhas pela manhã e no início da tarde, eles passaram a fazer também uma terceira ordenha à noite. E a média diária de produção de leite por animal passou de 20 para 30 litros. Agora, um outro acessório chama atenção aqui na fazenda. Dá só uma olhada nessas vacas. Elas estão usando um sustentador de úbere, que na verdade nada mais é do que um sutiã. A Eveline descobriu a novidade por acaso em uma viagem para o exterior. Foi uma viagem totalmente descompromissada que eu fiz com meu marido para a Islândia. E aí fiquei no hotel fazenda, quase todos os animais utilizavam. Eu vi no pasto, que era verão deles na época, e eu vi muitos animais usando. E aí eu descobri que era o sustentador de úbere, um sutiã para vacas. E aí fui numa casa agropecuária e consegui adquirir um pra gente. Deu tão certo que ela passou a fabricar e vender o sutiã para outros criadores. Tem animais que produzem 70 litros por dia. 70 litros, mais o peso da mama. Quantos quilos isso tem? E esse peso não vai machucar o animal, o peso no dorso dele é confortável. Super, elas são de algodão, elas são extremamente confortáveis, justamente por isso a gente escolheu esse material. As fivelas até tem um pedaço que o animal fica com a fivela, tem uma proteção embaixo para que a fivela não encoste no dorso do animal, que é uma região super sensível. Então a gente se preocupou em aumentar essa região para que a fivela não encostasse. E quando você chegou aqui com a ideia? Foi uma bagunça. Todo mundo deu risada, achou para que eu gastei dinheiro com isso, que era uma bobeira, uma coisa de menina. Pode até parecer bobeira para alguns, mas todas essas mudanças estão fazendo a diferença aqui na fazenda. Começa assim, começa com pouco. Ele está feliz, ele está saudável, ele come mais, ele converte em leite, ele converte, no caso das bezerras, em ganho de peso, traz uma cria mais cedo, então só tem ganhos. Vendo elas felizes, com saúde, a gente está feliz.